Sou o seu professor de literatura. O microfone apanhou de graça agora, fica mais distante. Isolamento social, respeita o distanciamento. Bom dia, boa tarde, boa noite. E por que não dizer boa madrugada? Eu sei que você me ouve de madrugada também. Quem sou eu? Eu sou o Isaac Barbosa. Sou seu professor de literatura e cá estamos nós, pessoal, reunidos mais uma vez a fim de estudarmos a magnífica e magnânima literatura de língua portuguesa. Então peço a vocês que, por favor, sentem-se confortavelmente, abram mão de quaisquer distrações que possam vir a aparecer nos próximos minutos e apertem os vossos cintos, porque a viagem literária está para começar. E hoje veremos o renascimento cultural, pelo menos uma introdução a esse estilo de época, a esse movimento artístico cujas origens retomam a antiguidade clássica, seja essa antiguidade clássica da Grécia ou de Roma. Então aqui voltarão a aparecer os deuses antigos, Zeus ou Júpiter, Hera, Afrodite e Marte, com suas nomenclaturas gregas ou romanas. O importante é que eles retomarão o convívio no mundo artístico e literário, então é sempre bom ter algum conhecimento de mitologia grega quando for estudar o classicismo e os autores que se inserem nessa estética classicista. Nesse contexto, então, do classicismo, nós não poderíamos iniciar nenhum conteúdo antes de apresentarmos este primor de quadro. Vejam só que maravilha, pessoal! Que lindeza! Aqui vocês têm Tiziano. Não sei se a pronúncia certa. Tiziano. Vou pronunciar italiano agora de forma adequada. Tiziano. Aqui vocês têm uma belíssima obra-prima do contexto do renascimento cultural, desse contexto do classicismo. Depois a gente vai tentar fazer uma relação entre essas duas nomenclaturas, ok? O nome do quadro é Baco e Ariadne. Aí vocês veem uma moça inclusive numa posição um pouco estranha. Será que está coçando uma parte do corpo dela? Vai saber, enfim. Aí vocês veem uma moça que está lamentando aí a fuga, a ausência do seu amado. Ariadne está a observar à distância o navio de Teseu que vai embora. Teseu a abandonou, pessoal, depois de usá-la para escapar do labirinto do Minotauro, ele a abandona. Que crueldade! Como se existissem homens que, após obter aquilo que desejam das mulheres, simplesmente fossem embora. Mas vai lá, Teseu foge e abandona a Ariadne, que está desconsolada. Isso em um lado da nossa magnífica pintura. Do outro lado surgiu Deus muito famoso, muito querido, e sua trupe magnífica e magnânima. Do outro lado está o oposto da tristeza. Do outro lado está o oposto, pessoal, da postura cabisbaixa. Lá vem Baco, deus do vinho. Não só o deus do vinho, mas o deus de tudo aquilo que se segue ao vinho, que se segue à bebedice. Então vocês têm aí folia, vocês têm estado de ebriedade fantástico, vocês têm música, vocês têm gente seminua. Nossa senhora, aí pessoal, é o verdadeiro pagode raiz. É o que acontece aí, é um pagode raiz, é um bailezão proibido, protagonizado pelo deus Baco. Então deste lado aqui vem Baco e sua trupe fantástica. A posição de Baco está muito estranha. É a primeira vez que Baco encontra Ariadne e rola uma química olho no olho. É amor à primeira vista, pessoal. Tanto que Baco para a sua carroça, que é guiada por animais selvagens, levanta-se e se joga da carroça. E faz uma movimentação um pouco estranha com o braço, que é justamente Baco está a jogar uma coroa de flores que irá marcar no firmamento um presente que Baco, na mitologia grega, daria a Ariadne depois que ela morre.
Então, na mitologia grega, Baco e Ariadne se apaixonam, é amor à primeira vista. Baco toma Ariadne como esposa, eles se juntam. Ele é um deus, é imortal, então juventude eterna, vida eterna. E quando Ariadne morre, Baco pega uma coroa de flores de Ariadne e joga para cima. Essa coroa de flores se torna uma constelação. No quadro, isso acontece no momento que eles se conhecem. Então é como se Baco falasse: encontrei a mulher da minha vida, e jogasse essa coroa de flores para cima, justamente para registrar esse momento, para perpetuar, eternizar o intenso encontro amoroso entre duas pessoas que se apaixonaram perdidamente uma pela outra, apenas com um único olhar. Romântico, né, pessoal? Que lindo! Nem parece que é o deus da orgia. Muito bem, e nessa trupe de Baco vocês encontram toda a qualidade de pessoas. Tem aí um pessoal do pandeiro, tem o maluco do churrasco, um pedaço de carne pra cima, tem todo tipo de criatura nesse quadro. O que mais me chama a atenção é o homem de muletas, com serpentes rodeando seu corpo. É meio bizarro se você parar para pensar. Contudo, este homem pintado por Tiziano faz uma referência direta a uma estátua, sabe? Uma obra de arte encontrada no século XVI na Itália, que se relacionava com o mito de Laocoonte. Quem foi lá, mais uma vez, mais uma historinha aqui para a nossa aula de hoje. Quem foi Laocoonte, pessoal? Quando Odisseu ou Ulisses dá a ideia do cavalo de Troia, que inclusive tem uma relação já com xadrez, porque no xadrez o cavalo é a única peça que consegue pular outras. É como se o cavalo estivesse pulando a torre. Quando Odisseu dá a ideia do cavalo de Troia, a primeira pessoa a se manifestar contra o exército, a cidade, a nação troiana, aceitar o presente grego é Laocoonte. Laocoonte era um sacerdote de Netuno. Ele fala que os gregos mereciam cautelas, as pessoas deveriam ter cuidado com os gregos, mesmo quando eles ofereciam presentes. E a sugestão de Laocoonte é que toquem fogo no cavalo e não deixem que ele entre na cidade. Contudo, enquanto Laocoonte falava isso, seus próprios filhos são vitimados por umas serpentes marítimas que começam a entrelaçá-los. E Laocoonte, no desespero de um pai que está para ver seus filhos morrendo, se joga no meio das serpentes e vai lutar, vai brigar com essas serpentes e acabam morrendo todos. Morre Laocoonte e morrem os filhos de Laocoonte. Os troianos veem isso como uma espécie de aviso para que esse cavalo seja aceito, senão as consequências seriam terríveis. Uma curiosidade, quem envia as serpentes é o próprio deus Netuno. Como assim Netuno mataria um de seus sacerdotes para punir a cidade? A primeira coisa é que Netuno tinha uma rixa com a cidade de Troia. Ele não gostava dos troianos, pois foram obrigados a construir as muralhas de Troia como um castigo de Zeus perante comportamentos levemente inadequados do deus dos oceanos. Outra coisa, pensem no comportamento do oceano, que vaza por 12 horas e enche por outras 12. O mar tira, o mar entrega. O mar entrega e o mar tira. Se foi Netuno que deu a Laocoonte durante toda a vida prestígio de ser um sacerdote, também foi Netuno que tirou de Laocoonte os filhos e a própria vida. Mas enfim, essa estátua de mármore é encontrada aí, uma estátua belíssima, pessoal. E Tiziano acaba fazendo a referência a essa estátua na sua própria pintura de Baco e Ariadne. Então fica aí, pessoal, o registro dessa pintura, que ela é um primor. Outra pintura que obrigatoriamente deve ser demonstrada, falada, explicada quando se fala de renascimento cultural é o Nascimento de Vênus, pessoal. Pintura famosíssima na qual se faz necessário também entender a história mitológica por trás e a mensagem que se quis passar ao pintar tal obra de arte, pessoal. Primeira coisa é a seguinte: como é que nasceu Vênus? Vênus tem dois possíveis nascimentos. Um está relatado em Homero, e a origem mais famosa de Afrodite ou de Vênus é relatada em Hesíodo. Segundo Hesíodo, na verdade,
Vênus, ou Afrodite, é filha do deus Uranus. O que aconteceu com esse deus? Muito bem, no início da formação do universo, eram apenas 3 deuses primordiais. O Eros, que é o princípio que junta as coisas, associando-se também ao amor. O amor junta as coisas, as pessoas, as bocas, os corpos, que loucura! E o outro deus primordial seria o caos, o princípio que separa. Que é isso, brother? E o outro deus primordial seria o caos, o princípio que separa as coisas. Seriam deuses primordiais. Além disso, vem Gaia, o próprio planeta Terra. O grego, mitologicamente, teria uma cosmovisão na qual a Terra, inicialmente, viu, pessoal? A Terra seria o início aí de tudo, do universo, inclusive, porque é Gaia, a deusa Terra, que dá a luz a Uranus, o céu. Vejam bem, o que acontece então com o deus céu? Quando ele nasce, Uranus Nossa senhora, pessoal, Uranus tem um fogo, tomava uma catuaba lesa, Uranus, tanto que ele pensava em sapeque iaiá, sapeque ioiô, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tinha folga não, ele queria comparecer na própria mãe, que também era esposa, todo dia, o dia todo. E nisso o céu e a terra eram colados. Não era só colados, como ficava aquele ralabuchozinho, serelepe, aquela marotice. Enfim, todo dia, toda noite, toda hora, sem descanso, sem férias, sem FGTS, sem nada. E a deusa Terra se cansa disso e começa a tramar com seus próprios filhos no seu próprio ventre uma espécie de insurreição. E o filho mais jovem, porém o mais ousado, filho de Uranus, junta-se com sua própria mãe dentro do ventre dela e planeja derrotar o pai. Como isso é feito, professor? Você me pergunta. Como um filho dentro do ventre da mãe derrotaria o próprio pai? A deusa Gaia, de onde tudo se origina, dá à luz a uma arma, uma foice. E Cronos, o filho mais corajoso, porém o caçula, porque todo filho caçula é o mais legal. Cronos, o filho caçula, pega essa foice e acerta um aparato muito peculiar do próprio pai. Enquanto Cronos via o seu pai na atividade sexológica, na conjunção carnal, Cronos acerta, pessoal, o pinto do meu pai, fugiu com uma galinha da vizinha. Castra o órgão genital paterno, fazendo com que finalmente o céu e a terra se separem. Só que ao fazer isso, Cronos, que estava em uma atividade sexológica muito intensa, faz com que chova no mundo. Enfim, aquele líquido que, caso encontre um óvulo, faz com que nasça a vida. Que coisa bonita, pessoal. Chove sem parar. Não sei se eu devia falar sêmen no meu canal de YouTube, mas a chuva de sêmen faz com que ocorra uma mistura entre a água do mar e justamente os espermatozoides de Uranus, deus céus, e daí surge Afrodite, filha do deus Uranus, com as ondas, com as águas do mar. E daí Botticelli resiste esse momento do nascimento do amor, do nascimento da deusa do amor, da paixão, Afrodite, que se ergue do oceano, está em pé em uma concha e, ironicamente, pessoal, de forma tímida, Afrodite cobre a própria nudez. Outra coisa, os deuses eólicos, os deuses do vento, sopram Afrodite até o litoral em uma chuva, pessoal, em outra chuva agora, viu? Essa chuva é mais legal. Em uma chuva de pétalas de rosa. E enquanto isso, as ninfas recebem Afrodite para cobri-la com um manto púrpura chiquíssimo, digno da deusa do amor. Uma curiosidade: Afrodite é uma deusa tão bela, pessoal, mas tão bonita, tão linda, que o realismo não é o suficiente para retratar sua beleza. Então Afrodite tem um pescoço muito longilíneo, sabe? Um pescoço muito estendido. Ao ombro de Afrodite tem um caimento muito baixo, os ombros no caso, né? E o braço esquerdo se encaixa de uma forma exótica
ao próprio corpo de Afrodite. Então percebam bem, não é o realismo que vai fazer desse quadro um belíssimo exemplar do renascimento cultural. Muito pelo contrário, é a forma exótica, belíssima, em que Vênus é retratada, fazendo assim com que a deusa do amor seja uma mulher incrivelmente excepcional, conforme vocês veem na aula de hoje, pessoal. Muito bem, então já foi possível perceber, pelo pouco que falamos sobre renascimento cultural hoje, e quase não mencionamos nada do classicismo, mas já foi possível perceber a influência que a cultura greco-latina exerce sobre as obras do renascimento cultural e do classicismo, e do contexto do classicismo aparecerá inclusive Camões em aulas futuras, sobre as quais mencionaremos a obra de Camões e como a cultura greco-latina dialoga com o poeta. Espero que vocês tenham gostado da análise dessas duas obras magníficas, que vocês tenham gostado também da narração dos eventos mitológicos que embasam essas obras. Por favor, não se esqueçam de curtir, dar seu likezinho maroto, comentar aqui abaixo e inclusive sugerir alguns temas. Meu irmão, inclusive sugerir alguns temas que os interessem. Eu anoto todos e coloco numa filazinha do sucesso para que um dia eu possa falar também, comentar também sobre o tema que te interessa, meu querido. Porque o que interessa a você, meu querido, minha querida, também me interessa. Então, ó, pessoal, beijo no coração, forte abraço e até a próxima aula. Nos vemos por aí.